Agradecer muito a gentileza da Denise estar conosco, né? Denise é bióloga, mas se dedica aí à gestão ambiental como um todo, né? Principalmente questão das unidades de conservação, e vamos dizer assim, a guardiã de alguns dos patrimônios, né, mais bonitos de Minas Gerais e do Brasil. Então, a Denise vai falar um pouquinho do desafio, né, que é proteger esse patrimônio e as perspectivas futuras desse protagonismo, né, que Conceição do Mato Dentro está trazendo para si aí, de capital brasileira do ecoturismo, né, Denise? Uma ousadia, vamos dizer assim, né? Atualmente, eles trocaram a entrada da cidade para a capital brasileira de mountain bike. Desistiram do ecoturismo, né? Mas tá bom, Denise, fica à vontade, então. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Só um instantinho. Estão enxergando a minha tela? Ainda não. Deixa eu ver. Agora sim, mas não no modo apresentação. Agora sim, né? Agora sim, agora certinho. Então, tá bom. Já foi apresentada, né, pelo professor Magela. Então, meu nome é Denise, né? Eu estou como analista ambiental da Prefeitura de Conceição do Mato Dentro, fica a 167 quilômetros de Belo Horizonte, mais sentido ao norte, né? Sentido Diamantina. E eu vou falar então sobre a estruturação das unidades de conservação, né, do município e quais foram os nossos caminhos percorridos até hoje, né, e o que ainda falta percorrer. Então, uma breve contextualização, né, do território. Em branco, não sei se está dando para enxergar direitinho, deixa eu pegar o apontador aqui. Né, em branco é o limite do município, é um município grande. Ele está aqui na divisa com a Serra do Espinhaço, que é a única cordilheira, né, do Brasil. E aqui nós temos de verde o Monumento Natural Serra da Ferrugem, ele é uma unidade municipal. Em rosa é o Parque Natural Municipal Salão de Pedras. A cidade mesmo, a zona urbana, né, fica entre essas duas unidades aqui. Aqui à esquerda nós temos o Parque Estadual Serra do Intendente, que é esse verde, e sobreposto ao Parque Estadual a gente tem o Parque Municipal do Tabuleiro, né, que tem aquela cachoeira maior de Minas, muito bonita. E aqui a gente tem a mineração Anglo-América. E a previsão de chegar mais uma, né, que é a Vale, previsto aí para 2025, o início dos processos de licenciamento e tal. Então, nós estamos, né, localizados dentro da reserva da biosfera da Serra do Espinhaço, que é um tipo de área protegida, né, prevista no SNUC. Fazemos parte do circuito turístico Parque Nacional da Serra do Cipó, que está bem próximo, né, a Serra do Cipó está a 100 quilômetros, mais ou menos, do município, e a região toda, né, conhecida como região da Serra do Cipó, dentro de Conceição faz parte. Estamos também na Estrada Real, o Circuito dos Diamantes, e estamos dentro também do mosaico de unidade de conservação Serra do Cipó. E a grande maioria dos atrativos com potencial turístico estão inseridos em unidades de conservação dentro do nosso município, né? E justamente por eles estarem nesses locais é que devemos dar um olhar cuidadoso e planejado sobre os atrativos turísticos do município, para garantir a preservação ambiental e a segurança dos visitantes. Né? O objetivo da gente buscar a estruturação das unidades de conservação é para a gente conseguir trabalhar, gerir, né, no sentido de preservar, conservar a área, mas também no sentido do uso público, né? Porque a gente sabe que um uso desordenado de um atrativo causa degradação e isso, né, não é uma forma sustentável de garantia de que outros no futuro vão ter acesso também, né, a essas belezas naturais.
Então, Conceição, ele está, né, muito forte o movimento do mountain bike atualmente, né, que nem eu falei, que agora é a capital brasileira, se intitulou como capital brasileira do mountain bike. Então, nós temos rotas ciclísticas, temos aqui também no município a Rota das 10 Cachoeiras. Quem tiver interesse, busca lá no Instagram, Rota das 10 Cachoeiras, é algo bem interessante que a prefeitura, em parceria com o IEF, Emater e ONGs, né, elas buscam trazer o turismo de base comunitária nessa rota, né? A gente trabalha muito com as comunidades dos entornos, principalmente das unidades de conservação. Fora as travessias locais, intermunicipais, não sei se alguém já ouviu falar da travessia Lapinha Tabuleiro, é uma travessia muito famosa aqui na região. Também é um dos lugares de escalada, e também outras atividades ao ar livre, né? Fora o rapel, né? Boulder, que tem um grande potencial para o turismo de aventura também. Então, falando mais um pouquinho, né, da reserva da biosfera, ela foi ampliada, né? A reserva da biosfera Serra do Espinhaço, ela vai desde a região lá da Ouro Preto, Mariana, e se estende até a divisa com Bahia e Piauí. E ela foi criada em 2005, né, pelo programa Homem e Biosfera, da Unesco. E Conceição do Mato Dentro está inserido, né, como essas áreas aqui, que são as áreas núcleos da reserva as unidades de Conceição do Mato Dentro, né, são as áreas núcleo da reserva da biosfera, que está mais ou menos nessa região aqui, perto do Cipó. E, né, aqui é o mosaico, né, de unidade de conservação do Parque Nacional Serra do Cipó. Conceição, né, tá também dentro do mosaico, que a gente pode ver aqui o Monumento Serra da Ferrugem, Salão de Pedras, Tabuleiro, Intendente. Como já foi dito, né, a gente tem um grande potencial turístico, belezas naturais, assim, exuberantes. Aqui é o Pico do Soldado, um lugar de uma pista de voo livre, né? Aqui é o Salão de Pedras com suas formações rochosas que permitem a escalada do tipo boulder, né? Que é aquela escalada sem equipamentos, mas com os colchões aqui embaixo, que são rochas mais baixas, né? E, inclusive, o Salão de Pedras é considerado um dos melhores picos do mundo para esse tipo de atividade, do boulder. Essa aqui é a famosíssima Cachoeira do Tabuleiro. Esse é o Cânion do Pestolo, muito bonito. A Cachoeira Rabo de Cavalo, Cachoeira do Altar, Cachoeira do Congonhas, Prainha. São alguns dos nossos atrativos, né? Então, já, né, como já foi dito, são as nossas unidades atuais, mas o nosso plano diretor, nós temos esses triângulos, são áreas que foram denominadas de macrozonas de preservação ambiental. O que são essas macrozonas? Elas são áreas estratégicas para conservação e preservação da natureza. Então, são locais de futuras unidades de conservação. Então, aqui, né, na região da Serra Talhada e aqui na nascente do Rio Santo Antônio, que é o rio que abastece o nosso município, e onde tem a Cachoeira de Três Barras, nós já estamos com licitação para o estudo técnico da criação dessas unidades. E aqui é uma área em Brejaúba que tem também um remanescente de Mata Atlântica muito exuberante. Então, essas áreas são estratégicas para a conservação, né? Essa aqui, por exemplo, está bem na cordilheira, né? Da Serra do Espinhaço, com espécies assim endêmicas e muito relevantes, né? De campos rupestres. Então, falando mais um pouquinho sobre cada unidade, né? Nós temos o Parque Natural Municipal do Tabuleiro. Ele tem a área de 3.150 hectares. Foi criado em 2013. Não, foi criado em 99 e em 2013 teve alteração do nome, antes era Ribeirão do Campo, passou a ser o Tabuleiro, e antes era um decreto e depois passou a ser lei, né, de criação.
Então, o Parque do Tabuleiro abriga cânions, cachoeiras, ribeirões, poços e cavernas, além de valiosa flora e fauna endêmica da região, né? Muitas espécies de campo rupestre, quartzítico. Esse é um momento de tromba d'água, né, da cachoeira, onde ela fica com esse vapor, assim, bem bonito. Então, né, o Parque do Tabuleiro é uma área para preservação da natureza, que tem grande relevância ecológica e beleza cênica. Ela é uma área também propícia à realização de pesquisas científicas, por abrigar diversas espécies endêmicas. É uma área, né? Conceição do Mato Dentro, ela está no ecótono, né? Do encontro do bioma Mata Atlântica com Cerrado, então essa característica faz com que a gente tenha espécies diferentes, né? Endêmicas, que a gente não encontra em outros lugares. E o parque também ele é importante para o desenvolvimento de atividades de educação, interpretação ambiental e recreação em contato com a natureza, turismo ecológico e esporte de aventura, caminhada, caminhos de longo curso, né, as travessias, como eu falei, lapinha e tabuleiro, rapel, canyonismo, escalada, highline, que também é um tipo de slackline, base jump, mountain bike, trilhas. Aqui algumas fotos, né, das atividades de esporte de aventura que são realizadas, né, o highline, base jump, escalada, travessias. Bom, então entrando na questão da estruturação, né, do tabuleiro agora. Nós estamos com obras, né, da sede da portaria de uma região chamada Salto, que é um lugar que atualmente, né, a gente tem o controle de visitantes na parte baixa do tabuleiro, mas a parte alta, que é essa portaria do Salto, está em processo de obras ainda, né, está em estruturação. E a sede ela está sendo ampliada, vou mostrar a foto mais à frente, mas a gente já tinha uma área de sede administrativa e a portaria, e agora a gente está com alojamento para pesquisadores, inclusive, né, vocês são muito bem-vindos. Se quiserem também ir para conhecer, está em obra, né, está na finalização dessas obras. E o auditório também está sendo finalizado por agora. Outra questão que faz parte da estruturação é a regularização fundiária, né? Porque aí permite que a gente tenha o domínio daquela área, né? Para a gente aplicar, né, novas infraestruturas. Estamos também conversando com o Instituto Estadual de Florestas, o IEF, para desafetar uma parte do Parque Estadual Centro Intendente, para passar a ser gestão municipal. Trilhas também, projeto, né? Já existe projeto de trilha inclusiva e interpretativa, para aqueles que não têm acesso à Cachoeira do Tabuleiro poderem, né, tipo, chegar numa área, desfrutar da água, do mesmo curso d'água que forma a cachoeira, né, mais a jusante do curso d'água. A gente pensa numa forma de trazer eles também para ter esse contato, para dentro da unidade. Também existe projeto da trilha do Mirante, né, com corrimão, escadas para facilitar o acesso. Mirante na parte alta da cachoeira, é um lugar muito visitado atualmente e perigoso, porque as pessoas querem ver o poço lá de cima e chegam até a beirada, né? Então a ideia é fazer um deck ali nessa região. Continuação da trilha da cachoeira do Tabuleiro. Hoje em dia, né, eu vou mostrar fotos mais à frente, de que a gente tem estrutura desde 2018 até o leito do rio, que são escadarias, corrimão. Mas do leito do rio até a cachoeira é um lugar onde ocorre muito acidente. Muitas pessoas torcem o pé, quebram o pé, então a gente tem um projeto no início, né, ainda não existe um projeto, né, mas a ideia é passar a trilha para o lado do leito do rio, e não no leito do rio, né, com estrutura suspensa. E também a gente, né, pensando na estruturação, a organização do travessinho Lapinha do Tabuleiro, a terceira portaria de acesso, né, que é de quem vem da travessia, manejo de parte da trilha da travessia, né, que alguns pontos precisam de intervenção, embora não estejam
né, todos dentro da unidade de conservação. A gente tem uma ideia, né, de melhorar passagens e curso d'água, para evitar a degradação mesmo desses locais. E a gente também tem a intenção, né, de criar mapas, materiais gráficos, divulgação, vídeos institucionais, no centro de visitantes, colocar maquetes, imagens da fauna, flora, história de criação do parque, para né, o visitante ser mais bem informado e acolhido. E aí, essa estrutura atual, né, do lado aqui esquerdo, a gente tem os sanitários, os vestiários, chuveiros. Aqui é o alojamento, a cachoeira aqui ao fundo. Essa aqui é uma área para guardar os veículos, os equipamentos de combate a incêndio. Esse aqui é o auditório, a portaria. Né, são as áreas que estão, né, em obras quase finalizadas. Essa aqui é a trilha, né, que eu falei, que foi estruturada em 2018, que leva até o Poço da Cachoeira. Então, agora, entrando no Parque Estadual Serra do Intendente, ele é um parque estadual, mas a gente tem uma parceria muito grande, né, com o gestor de lá, que é o Marquinhos. O intendente, né, que é esse aqui, amarelo, ele tem 13.382,2 hectares. Ele foi criado por decreto em 2007. É nele que tem as maiores cachoeiras e atrativos do município, né? Inclusive, além da Cachoeira do Tabuleiro, tem a Cachoeira da Gurita, da Gurita, e a Cachoeira do Peixe Tolo, que são... a do Peixe Tolo, acredito que seja a segunda maior de Minas, mas acho que tem alguma outra que ainda tem que ser medida melhor, para a gente tirar essa dúvida. Então, falando um pouco, né, do Parque Estadual Serra do Intendente, ele está localizado também na Serra do Espinhaço, meridional, né, no sentido mais ao norte. Apresenta atributos naturais e beleza cênica relevantes, que conferem caráter único para as ações de conservação ambiental, pesquisa científica, turismo ecológico, sustentável e esporte de aventura. Essa UC representa um instrumento essencial para a conservação da biodiversidade, em especial, né, a presença dos campos rupestres. E, né, os campos rupestres, eles já foram apontados por várias políticas de conservação como áreas prioritárias para conservação. E, né, como eu falei, está dentro de uma área de ecótono, de Cerrado e Mata Atlântica, com bastante endemismo. E aí as estruturas de apoio, né, previstas para o Parque Estadual Serra do Intendente seriam os postos de controles, né, principalmente nas cachoeiras, Sumitumba, Prainha, Gurita, a cachoeira do Cânion do Peixe Tolo, Rabo de Cavalo, Congonhas. Né? Então, além desses postos de controle, a gente está em conversa com o IEF para uma parceria para a gente também viabilizar uma sede para a cachoeira uma sede aqui, né, do Parque Estadual, aqui próximo à cachoeira do Rabo de Cavalo. Então, né, a gente entraria como parceiros nessa estruturação do intendente. Já entrando agora no Monumento da Serra da Ferrugem, né, que aqui ele já está assim, bem próximo da sede do município, e a área dele é de 867,11 hectares, foi criado por lei em 2007. Pensando muito na questão da mineração, né, que ela está bem próxima, está aqui no mapa, né, nesse sentido aqui, e pensando em proteger o aspecto paisagístico que forma, né, a cidade. Não sei se quem conhece Belo Horizonte tem a Serra do Curral, foi criado pelo mesmo objetivo, por manter, né, aquele perfil que quem mora ali naquela região, frequenta aquela região lá do Mangabeiras, sempre teve, né?
e hoje está em ameaça. Não sei se vocês estão por dentro, mas é o mesmo cenário, praticamente, da Serra da Ferrugem com a Serra do Curral. E a Serra da Ferrugem, ela tem, né, uma altitude mais elevada e tem um tipo de campo rupestre raríssimo, que é o ferruginoso, que é a fitofisionomia menos protegida do Brasil atualmente. Então, espécies raríssimas são encontradas nesse local. Aqui ao fundo, né, a paisagem do monumento da Serra da Ferrugem, o Pico do Soldado. Aqui em cima é onde o pessoal, né, onde tem a pista de voo livre, onde eles saltam. Então, o que ele tem de estrutura hoje? Tem o Mirante da Torre, e essa pista de voo livre, e a sede que está em obras, eu vou mostrar fotos mais para frente. Do pico, né? A gente tem vista para a Serra do Intendente, para a Serra São José e o Pico do Itambé. A gente tem uma visão de 360 graus muito bonita lá de cima. E é uma unidade propícia para caminhada, pedalada e cavalgada. Lá tem uma, né, como eu disse, a biodiversidade típica de campo rupestre ferruginoso. E, mais especificamente, então, da estruturação, nós temos, então, a trilha, né, que leva até o Pico do Soldado, que é aqui, né? Aqui é a pista de voo livre, né, com um gramado sintético para propiciar o salto dos praticantes desse tipo de esporte. A gente fez, né, uma trilha de 800 metros de subida até o pico, com alguns mirantes. Esses são fotos da inauguração da pista de voo livre, a primeira revoada. E com relação à sede, ela tem 398,78 metros quadrados. Ela contém, né, o hall de exposições, auditório, lanchonete, deck mirante, sanitários, espaço de educação ambiental, alojamento para pesquisadores, administração, depósito e torre de observação. Esse é o 3D, né, do projeto. Aqui é como está atualmente a obra. E também obra de infraestrutura completa, né, com pavimentação e drenagem para a subida da Serra da Ferrugem. Está sendo executada atualmente. Essas são as fotos, né, da execução. E agora entrando no Parque Natural Municipal Salão de Pedras, também, né, divisa aqui com o município, mas aqui a pressão é muito maior, porque na Serra da Ferrugem uma declividade que não permite, né, construções e é mais difícil a ocupação. Mas aqui é uma área que sofre, no Salão de Pedras, sofre muita pressão antrópica, principalmente depois da chegada da mineração, né, muitas invasões, a cidade cresceu desordenadamente nesse sentido, daqui para o Salão de Pedras. Então, ela foi criada em 99, a mineração chegou em 2007, tem uma área de 995 hectares. Então, o Parque Salão de Pedras, ele possui uma cobertura vegetal do tipo campo cerrado, né, campo sujo, campo limpo, matas de galeria, e possui blocos rochosos que afloram do alto das colinas e passam por transformações com a ação do vento e chuva ao longo dos séculos, formando singulares elementos esculturais que, além de configurarem um cenário paisagístico único, transformam-se nos maiores atrativos da região, né? Essa é a unidade que eu falei que tem a prática do boulder, né? Que são essas rochas baixas aqui, muito utilizada, né? Por esse tipo de atividade. O parque também ele tem grande riqueza de mananciais que contribuiu, né, para o abastecimento de água antes do crescimento da cidade, né? As águas vinham do Salão de Pedras. E aí, né, com a chegada da Copasa, a instituição do parque,
deixou de ser captado nessa área, embora, né, algumas áreas de invasão ainda façam uso dessa água. Isso é uma questão muito delicada, né, porque como que a gente corta a água da pessoa, né, e deixa ela sem, e a Copasa também não tem condições de algumas áreas de serem atendidas atualmente. Também tem inúmeros balneários, né? Água Quente, Baú, Ginásio, Inhalina, Poço Azul, Ninfas e outros. E também tem relevância histórica no sentido dos sítios arqueológicos. São 3 sítios arqueológicos datados de 5.000 anos atrás. E as atividades propícias, né, nessa região, nesse parque, seria contemplação, o pôr do sol muito bonito, boulder, escalada, ciclismo, caminhadas, áreas de lazer, educação ambiental, é uma área boa para eventos também, como festival de pipa, tirolesa também já teve. Alguns atrativos, então, São de Pedras, né, que é o Poço das Ninfas, as formações rochosas, né, da Colina da Paz, Balneário Proibido, as pinturas rupestres, a prática, né, do boulder, os balneários, esse aqui é o da Água Quente. Então, com relação à estruturação, né, foi feito esse tipo de cercamento, né, de concreto. Acredito que foi em 2016, a implantação, 2016, 2017. Por quê? Como eu disse, né, era uma área muito visada para a expansão urbana, invasão. Então, essa foi a única forma que a gente viu para criar marcos, né, da existência de uma área protegida, limite físico. Então, essa foi uma estrutura, né, implantada que deu certo, as invasões se reduziram bastante e, né, a gente colocou guardas-parques também fazendo a fiscalização rotineira. Outras infraestruturas, né, são a Alameda, né, que vou mostrar mais para frente. Então, aqui existe, né, dentro divisa com a cidade, o parque, que seria a malha natural, e aqui a área urbana, que seria a malha urbana. E a ideia, né, é fazer uma alameda em volta do cercamento, para criar ainda um marco do limite, né, e vai conectar os portais que estão sendo previstos também, vou falar mais para frente, mas aí essa alameda ela teria, né, só na interface urbana, né, na rural, que seria o lado aqui do esquerdo, não está prevista a alameda, mas a alameda ela vai ter ciclovia, tem alguns trechos que já foram construídos e alguns ainda estão para serem implantados, mas aí terá ciclovias e o plantio de árvores também. E a Alameda, então, ela fortalece a leitura dos agentes a partir do novo limite criado, né? Houve uma alteração do limite para adequar, né? De acordo com o que foi expandido desordenado. E também para que a população tenha uma clareza do que é a cidade e o que é o espaço de preservação. Esse aqui é a obra, né, da Alameda, a ciclovia aqui, né, e a passagem de carros do outro lado. Está previsto também, né, já existe o projeto e já está em licitação, 4 portais de acesso à unidade, né, interligados pela Alameda. O projeto, né, dos portais seriam nesse sentido, né, onde só um dos 4 ficaria aberto com o controle de visitantes, e os outros ficariam fechados mais para atender a gestão, combate a incêndio,
Só que as pessoas sempre poderiam passar, né? Que tem um passa um, pessoas e ciclistas. Outra questão da cerca também, que eu não falei, é que ela permite a passagem de animais de pequeno porte, né? Que são os animais da unidade. Então, caso eles fiquem ilhados por algum incêndio, alguma coisa assim, eles conseguem se deslocar. Mas um animal de grande porte, como um cavalo, um gado, ele não consegue entrar, né? Então, com a criação desses portais, a gente conseguiria ter um controle desse problema que atualmente nós temos lá, da entrada de animais domésticos. Aqui é o portal principal, né? E também está previsto os corredores verdes, que são essas áreas em azul aqui, né? Que são as APPs, digamos assim, dos cursos d'água, né? Que são formados, nascem no parque e vão para a cidade. Então, seria como se fosse, né, no termo que os arquitetos que criaram esse projeto falaram que seria uma costura entre a malha urbana e a malha natural. Essas áreas seriam, então, recuperadas, né, reflorestadas. Os balneários, eles seriam revitalizados com estruturas de quiosques e paisagismo. E esses corredores verdes, eles seriam uma integração, né, que fortalece a coexistência harmoniosa entre a cidade e sua ocupação dos espaços e os espaços verdes, né, porque a ideia é desapropriar quem estiver nessas áreas e evitar que essas áreas sejam invadidas e com o processo de urbanização, às vezes, até canalizados, né. Existe também um projeto de pavimentação da via principal da unidade, né, que levaria até a sede, que está em construção. Existe um projeto, existe já, né, uma trilha já executada fora do parque, aqui nessa região, que chama Trilha do Chicão. Ela é uma trilha piloto, né, modelo, que vai ser implantada no Parque São de Pedras, né, o que é um potencial muito grande também para mountain bike. E essa trilha ela foi implantada, né, com base em topografia, as drenagens, né, pluviais. Então, ela foi implantada em 2020 e com 2 períodos de chuva, ela está intacta. Eu vou mostrar algumas estruturas dela. Foi, então, uma trilha bem sucedida que a gente quer trazer para dentro do Salão de Pedras, por quê? Esse aqui é as trilhas de dentro do parque, né? Totalizando 70 quilômetros de trilhas não planejadas, e muitas delas, a maioria, foram abertas por praticantes de motocross, né? E o solo do Salão de Pedras é um solo muito friável. Acaba, então, esse não planejamento e abertura desordenada de vias, causando vossorocas, né, que são aquelas erosões do solo, e degradando o parque. A ideia de trazer essas trilhas sustentáveis seriam para recuperar as trilhas que seriam, né, que continuariam, e as trilhas que, né, a gente identificasse por projeto que não fazem sentido, elas seriam fechadas para ou recuperação natural ou atividades de recuperação. Aí aqui, né, fotos dessa trilha do Chicão, né, saídas d'água, ela aproveita a topografia, né, já existente. Aqui a gente pode ver, né, que foi pensado, né, numa forma de não degradar o solo. Aqui, né, o local da sede do parque é o local mais alto do parque, né, foi escolhido pelos conselheiros, esse local, porque além da sede administrativa, ela é um ponto de
de receber também um turista, né? Então, um ponto estratégico para a gente ter um domínio não só de toda a vista, né, de questão de combate a incêndio ou de alguma pessoa, né, praticando motocross, alguma atividade não permitida, a gente possa controlar. E também para quem está lá, né, recebendo tendo, né, uma experiência, né, com guias ou então experiências de educação ambiental, possam ter uma noção do território, né, uma visibilidade do território. Aqui pode ser visto o intendente, a ferrugem. Então, né, esse aqui é o projeto da sede, 315,9 metros quadrados de construção, né, de infraestrutura, mas uma área total de 2.200,5 metros quadrados no total, incluindo essas outras áreas aqui, né, para eventos e para contemplação do pôr do sol. Então, essa área tem o auditório, instalações sanitárias, recepção, administração, depósito e combate a incêndio, lanchonete, a torre de observação, que é aqui, né? E essa torre também de escalada, e estacionamento. Aí aqui um 3D, né, da área. A estrutura de auditório, contemplação do pôr do sol, né? O auditório, eu vou mostrar um videozinho para vocês que ele pode ser adaptável, né? Deixa eu passar o vídeo, peraí. Reunião de conselhos, né? É uma área bem legal também. Então, é uma estrutura, assim, bem legal, que já está em construção, né? Aqui é uma foto mais antiga, né? Mas comparando o projeto com a obra. Esse aqui está mais recente. A previsão aqui, né? Agora, atualmente, está em licitação para finalização das obras, porque a licitação anterior, né? Não foi suficiente para finalizar. E esse aqui é um sonho nosso, existe esse projeto conceitual, né, de conectar o Parque Salão de Pedras com o Monumento Serra da Ferrugem, né, que são divididos pela MG10, fazer esse corredor ecológico aí e permitir, né, o fluxo gênico das espécies entre as duas unidades. Bom, gente, é isso. É um prazer, né, ter sido convidada para conversar aqui com vocês. E agradecer o convite do professor Magela. Estou aqui disponível. Qualquer dúvida ou qualquer contato, né, para a gente poder conversar, é esse aí lá da secretaria onde eu trabalho. Tá bom?
Denise, muito obrigado. Primeiro pela gentileza de aceitar o convite, depois por ficar botando água na boca de todo mundo aqui para trabalhar em unidade de conservação, né? Espero que isso não é uma realidade geral, né, Denise? Na verdade, as meninas ficam... As meninas ficam... Oi, pode falar. Não, aí o pessoal de Conceição do Mato Dentro fica discutindo quem vai ter o escritório mais bacana aí, na verdade, né? Essa é a discussão lá, né, Vanderlei? Vanderlei está aí, nós fomos lá, né? A discussão é essa. O meu é mais bonito, né? Quem vai ter o visual mais bacana, né, Júlia? Quem vai ter a janela mais bonita, a paisagem mais bacana, o centro de visitante mais confortável, né? Mas, Denise, eu quero destacar aqui, né, antes de passar a palavra ao Vanderlei, a Denise se dedica muito, né? Quero cumprimentar, sempre destaco isso, né? A Denise esteve conosco na expedição, depois fez a pós-graduação, e isso, né, pessoal, tenho certeza contribuiu muito para ela trazer ideias, né, para o projeto, para esses projetos, para a gestão, né? Essa coisa de visitar outras unidades, né, de contemplar, ajuda muito a gente a construir as nossas próprias perspectivas, né? Eu acho que a gente não necessariamente precisa inventar as coisas, né? Mas somar experiências, às vezes, nos ajuda a construir nossas próprias experiências também, né? E a Denise é uma das pessoas, né, no Brasil que tem essa expertise, né? Esse feeling, né? De buscar experiências e construir as suas próprias também. Então, fica aí meu cumprimento. E, na verdade, ela também aproveitou a oportunidade do curso de desenvolver a monografia dela para fazer um próprio plano de fiscalização para o Salão de Pedras, né? Que é um artigo que está aí se arrastando, mas vai ser publicado, não sei se você tem notícia, Denise, mas está finalizado e vai ser publicado em algum momento. Já está aceito para publicação, né? Só está esperando aí a revista liberar, mas é uma coisa que ela usou a própria experiência acadêmica, né, para produzir um produto que trouxe o resultado para a própria gestão da unidade. Só uma palavrinha antes do Vanderlei falar, dizer que vocês estão super convidados, né, para fazer a próxima expedição, desse Expedição Mata Atlântica, a expedição Ecoto e Mata Atlântica Cerrado, que a gente já vem conversando sobre isso, né, que a gente está aqui de braços abertos para receber vocês. E também uma coisa que eu esqueci de falar, né, que o município de Conceição do Mato Dentro tem uma situação muito singular pela questão da mineração, né? Por um lado, ela vem aí consumindo nosso solo, né? Mas, por outro lado, também tem a questão das obrigações, né? Cumprimento de condicionantes, muitas dessas infraestruturas a gente conseguiu a partir disso. E o CEFEM também, que é um imposto, né, pela importação do minério, é algo que a gente tem muito à disposição aqui para a gente implantar essas infraestruturas. Então, o município é um município atípico e a gente tenta usar esses recursos com sabedoria, né, para investir muito na questão do turismo, para a gente ter uma outra forma de arrecadação, não só com relação ao minério, porque a mineração um dia vai embora, né? A gente não pode depender o resto da vida desse CEFEM. É isso. Pode falar, Vanderlei. Boa noite, Denise. Boa noite a todos. Boa noite. Vou baixar minha mão aqui. Então, como sempre, né, Denise, parabéns aí pelo trabalho, a gente já acompanha, né, há algum tempo, e a gente teve a oportunidade de conhecer lá em Conceição, né, as belezas, enfim, e saber da disponibilidade, da disposição da prefeitura, né, de ser um projeto para... É muito legal, porque a gente no Brasil não tem isso, e quando a gente vê as cidades programando para ser a capital mineira do ecoturismo, né? Assim, criando as unidades, tem a beleza cênica, né? Que é o grande matéria-prima aí da coisa. Vanderlei, você chegou atrasado, você perdeu a atualização, não é mais do ecoturismo, agora é do ciclismo. Né? É a capital brasileira, antes era mineira do ecoturismo, agora é brasileira do mountain bike. Do mountain bike. É do cicloturismo. O nome é cicloturismo.
Eu acho assim, que a capital mineira ou brasileira, pode ser do ecoturismo, com todas as suas categorias ali dentro, né? Enfim. Mas o que eu vejo, e eu acompanho também, por outro lado, pela consultoria, né? Que a gente está aí participando dos processos para fazer o trabalho do coisa, tentando, né? As empresas, enfim. E a gente vê como a prefeitura está disposta, está empenhada, né? O poder público, vamos dizer assim, né? Vamos dizer, a prefeitura em si, não é esse governo, né? É o poder público. As unidades já foram criadas em outros tempos, outros governos, né? Então a gente vê que é uma política de governo, né? É a política do município. E eu queria. A pergunta é a seguinte: vocês têm a beleza cênica, vocês estão construindo a infraestrutura para as unidades de conservação. E uma coisa que me chamou a atenção olhando agora a sua apresentação, que mais uma vez parabéns, muito bonita, chama, né, as pessoas a conhecer, é a questão, por exemplo, de outras estratégias, né, para a conservação. Por exemplo, a criação incentiva a criação de RPPNs. O município já está pensando nessa possibilidade, né, de como ele pode ajudar o produtor rural a transformar a reserva e as APPs, né, em RPPNs também, e aí criar esse grande corredor, né, aí ligando aí o espinhaço, né, as áreas ferruginosas, né? Enfim, como assim, o município tem partido por esse lado também, Denise, buscando pensar esse processo de conservação com outras estratégias, pensando que isso pode ajudar a proteger até mesmo, ou ainda vocês estão mais focados agora nas unidades, né? E se estão só mais no momento focado na criação e efetivação das unidades, e no futuro vocês estão pensando também em outras estratégias para conservação? No futuro a gente está mais focado na criação dessas novas unidades, né, que foi aquelas que eu mostrei nos triângulos ali do mapa, né, inclusive a área ali do extremo norte lá, da Serra Talhada, vieram, né, pedidos de anuência para o município para parques eólicos, que embora seja uma fonte, né, de energia renovável, ela também tem que abrir acessos, né, e interfere também na questão da fauna migratória, de aves, né. Então, são ambientes que estão sendo ameaçados, né. A gente está numa corrida para transformar essas áreas e proteger ela desses impactos, né, que podem vir a ocorrer no futuro. Questão de RPPN, a gente tem as da Anglo, né, Anglo América, a mineração, mas outras RPPNs não existem, né, de particulares mesmo, essas iniciativas não existem ainda, e com relação ao poder público, a gente não tem feito nenhum tipo de estímulo, mas isso é uma ideia para o futuro, sim, eu acho bem legal a gente estimular, e também, a partir dos nossos exemplos, né, das nossas unidades, a gente conseguir atingir, né, mais pessoas para a conservação. É positivo, né, porque você vai criando esses pequenos fragmentos, unindo, né, as unidades e protegendo, e ao mesmo tempo pode dar incentivos para os produtores rurais, né, que já atravessam um momento crítico, né. Ali tem a questão do queijo, que é muito famoso, né? O queijo do Cerro, queijo do Cerro é feito em Conceição, né? Criando polêmica aqui. Né? Tem a questão do queijo, tem a questão das cachaças, ou seja, é um turismo. Tem pequenos produtores rurais ali que são. Que podem se beneficiar e fazer com que a economia local, né, ainda gire muito mais, né? E a conservação e a economia, né? Agregando duas coisas. Mas legal, eu acho que o Barbacena, né? Eu acho que o GBV, se não me engano, foi o Jaime e o vereador Tiago, né? Eles criaram uma lei de criação e incentivo, né? Mas já de RPPNs, e com essa lei de criação de RPPNs, pode até parte do ICMS, né? Pode ir
prefeitura pode destinar a partir de uma avaliação das RPNs, né? E incentivar mais ainda, né, os produtores a criarem a RPPN, né? Também. Mas aí fica uma dica. Mas parabéns, gente. Visitem Conceição do Mato Dentro. Nós vamos fazer a expedição lá. O projeto está quase pronto. Oba. E vai ser um prazer a gente fazer esse curso lá e receber pessoas do Brasil todo, né? Da América do Sul, do mundo, do curso. Legal. Vou dominar aqui as perguntas e não é essa a intenção. Professor Múcio, fica à vontade. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Denise, não conhecia. Prazer. Elogiar a sua apresentação, né? A chovendo molhado. Eu sei, o Vanderlei já fez isso, né? E eu compactuo 100% com o que o Vanderlei falou. Realmente maravilhoso o que está acontecendo lá. Por um lado, né, como você já disse, todos os problemas que a mineração acarreta, mas eu acho que o município está seguindo um caminho extremamente positivo de pensar no futuro, não é isso? Então, utilizar toda essa arrecadação, né, principalmente devido ao CEFEM, que é uma arrecadação, é um caixa, é um dinheiro, né, que entra mensalmente, pensar no futuro, exatamente isso, ou seja, fazer com que outras formas de receita e na verdade, na medida que o turismo chega, vai ter emprego, né, ou seja, reorientar os cidadãos do município a trabalharem com um setor emergente, que é o turismo de natureza, né? A gente fala de uma forma bem ampla, o turismo de natureza, porque engloba uma série de outros aspectos, é bem além, é maior do que o termo, engloba o ecoturismo. Então, nesse sentido, é muito interessante. Eu até aqui na pós-graduação nossa aqui, vou oferecer nesse semestre uma disciplina que é sobre turismo de natureza, né, e impactos, gerenciamento e tal, e basicamente a gente vai discutir questões mais conceituais, baseadas em análise de textos, de livros, capítulos de livros, e vamos fazer discussões. O Guilherme está matriculado nessa disciplina, e mestrando nosso, junto com o Magela, lá na UFSJ. Né? Eu sou professor na UFSJ, sou desse grupo aqui do Magela, mas do qual tenho a grande honra de participar. Eu sou talvez o mais novo aqui do grupo, né? O mais novo, assim, em termos de participação, óbvio, né? E aí é o seguinte, eu vi sua apresentação, realmente muita coisa boa mesmo, e um potencial enorme. Então, além do potencial, e eu não sou um biólogo de formação, né? Eu sou um geógrafo, com a formação mais voltada para o meio físico, tenho doutorado na área de geologia, conservação de recursos naturais, e geologia ambiental e conservação de recursos naturais. E aí eu vi lá um outro potencial muito grande que casa com essa perspectiva conservacionista, que eu às vezes já pude bater papos com o Magela a respeito disso, desse termo conservação, né, que ele é bastante amplo e ele cabe uma série de outros aspectos que envolvem a natureza. Né? Quando a gente está falando de conservação, nós estamos falando da natureza em si, da natureza ampla, de uma certa forma. E nesse sentido, a natureza ampla, a natureza abiótica, né? A natureza das rochas. Então, você falou, por exemplo, do salão de pedras e tal. Então, há a possibilidade de explorar aquilo ali, e lá na apresentação oficial que você utilizou, né? Institucional, né? Lá fala assim, as rochas, que coisa, em séculos. Na verdade, não é séculos, é milhões de anos, né? Para aquilo acontecer, e isso são assuntos bastante interessantes que podem ser levados em consideração na hora de mostrar a própria Serra do Espinhaço, como isso ocorre ali, né? É bastante interessante o que está acontecendo, né? O meio, o local, a região onde tudo se insere, todas as unidades de conservação que você apresentou, o município em si, né, onde ele se insere, é um ambiente realmente muito propício, você está de parabéns. E eu tenho algumas perguntas aqui. Quando você disse que é possível receber lá no Parque Municipal da Cachoeira, aquela grande, a enorme, a maior... Tabuleiro. A do Tabuleiro.
Você falou que pode receber pessoas lá. É possível fazer, por exemplo, pequenos grupos ou grupos assim maiores, com 20 pessoas e tal? Ou é possível? A parte alta, que você fala que a gente pode ver o poço lá de baixo? Não, eu falo o local de alojamento de pessoas, de pesquisadores. Quantas pessoas, mais ou menos, é possível ficarem alojados lá? Sim, por exemplo. Então, atualmente não tem um mobiliário, né? Certo. Você está começando, está inaugurando aí. E eu teria que ver com a Juni, que é a gestora, inclusive era aluna do Magela, na pós, mas eu acredito que seja para mais de 20 pessoas, porque além dessa área do alojamento, tem a área que é utilizada atualmente, né, para quem tem interesse de ficar de pesquisa, né, que é uma área grande, que dá para a pessoa levar, né, o colchonete. E fazer visita técnica ou então uma reunião de grupos, igual esse atual grupo aqui que o professor Magela lidera. Eu creio que assim, reunir todas as pessoas, por exemplo, num ambiente desse, para poder fazer um brainstorm, fazer um mesmo workshop, uma coisa assim, eu creio que isso ajuda a divulgar essa perspectiva maravilhosa que o município está construindo. Né? Eles estão no caminho certo. E eu estou essa pergunta nesse sentido, a possibilidade de visitas técnicas, como eu falei, técnicos de universidades ou de outros institutos, ou no caso da ONG, né, do Magela e tal. Então, nesse sentido de levar esses grupos para tentar discutir isso, discutir todos esses temas, né, junto com a administração municipal, junto com você, com toda a equipe que você trabalha, né, tudo, todo mundo junto. Eu creio que esse tipo de atividade é uma atividade bastante interessante, né, de ter 2, 3 dias de discussões intensas, né, das possibilidades futuras desse ambiente. É a minha pergunta nesse sentido. Aí eu fiz uma... Sim, claro, por favor. Não, só finalizando, tem sim a possibilidade, inclusive as oficinas de plano de manejo, né, as reuniões, já aconteceu reuniões de conselhos lá, então, para esse tipo de atividade lá já é possível. Né, em novembro, a gente vai, a secretária ela quer entregar as obras, que é o aniversário do parque, e logo após finalizadas as obras em novembro, estruturação com o mobiliário, né, questão de alojamento. Mas é tudo assim, já, né, para o ano que vem já ser possível, caso vocês tenham interesse. Né? Ótimo. E até no meu caso aqui, como tem alunos, né, o Magela tem alunos, então ele pensar, né, e outros colegas, né, também. Sim, que tem. Super bem-vindo. Eu acho que isso é muito positivo. Essas viagens de campo são fundamentais, né, na formação dos nossos alunos de graduação, de pós-graduação. Isso é muito bom, sabe? Sim, vão ser super bem-vindos, recepcionados aqui com muito carinho. Que bom. Isso é muito bom. E uma outra coisa que eu anotei aqui é a respeito, você falou do deck, né, lá na cachoeira, né? E você falou do perigo no alto da cachoeira e tal. Vocês já tentaram assim, observar ou tentar fazer um contato para saber com o pessoal lá do Rio Grande do Sul? Fizeram um deck projetado no vazio, lá na Cachoeira do Caracol, se não me engano, lá na cidade de próxima a Canela, exatamente. Então, uma estrutura dessa, na cachoeira, você teria aí também um plus, né? Ou seja, no ecoturismo, né? No atrativo do ecoturismo no local, né? E eu acho muito interessante essa perspectiva, já que tem uma arrecadação constante, aproveitar para fazer uma grande estrutura dessa no alto da cachoeira seria algo absolutamente espetacular, inédito em toda a região sudeste do Brasil. Nós não temos nada parecido com isso, e obviamente com painéis explicando os aspectos bióticos e abióticos daquele ambiente, né? Hidrológicos e tal, coisa da cachoeira em si, etc., né? Seria muito interessante. E um outro aspecto que eu vejo, você falou de deck... você falou de que vocês estão começando a construir passadiços, que eu chamo de passadiços aqui, mas vocês estão fazendo trilhas suspensas, não é isso? Ao longo do córrego que leva ao sopé da cachoeira, da Grande Cachoeira. Sim, é um projeto, né? Não está ainda em execução. Sim.
Isso é interessante, também vocês devem saber, existe um famoso passadiço em Portugal, chamado Passadiço de Paiva, e é interessante dar uma olhada, lá são mais de 8 quilômetros atualmente, salvo engano, 8 ou 18 quilômetros, me falhou aqui a memória, mas os passadiços de Paiva, eles vão exatamente percorrendo um cânion, né, um local onde o córrego, né, o leito fluvial percorre lá com corredeiras e tal, e há uma demanda enorme, enorme turística, sabe, ecoturística e geoturística, etc., para o passadiço de Paiva. Então, há toda uma caminhada e as pessoas vão percorrendo a lateral, né, a margem do rio. No caso lá, por exemplo, você tem Boulder, né, que eu me lembrei aqui, quando você... assim... É chato falar isso, mas eu vou falar pelo seu bem, pelo bem da instituição lá da prefeitura. A palavra boulder é boulder, é com L, B-O-U-L, boulder, né? Que é do inglês lá bloco, né? Bloco grande, né? Então boulder, no sentido para nós aqui do ponto de vista da geologia, é matacão, né? A tradução de boulder para português é matacão, que é todo fragmento que tem um diâmetro maior que 25 centímetros. Tudo, até coisa gigante é boulder. Do inglês boulder. E aqui no Brasil tomou outra conotação a palavra, mas é Boulder, nome daquela cidade lá do Arizona, né? A cidade de Boulder, né? Mas são detalhes assim. Então, eu vejo essa perspectiva também, essas ideias, você pode levar todas elas lá, você como gestora, eu acho essa possibilidade fantástica. E a última coisa... Dá uma olhada nessa questão de Paiva lá. Do passadiços de Paiva, dos passadiços de Paiva, exatamente. Vocês vão ver lá que coisa maravilhosa que é, entendeu? E uma outra coisa, assim, que o Magela, nós já está começando a falar sobre isso, mas, assim, não aprofundamos, é que nessa perspectiva conservacionista, que eu acho, né, fantástica, né? Isso me atrai de forma... né? Foi uma honra ter conhecido o Magela e ele ter me trazido, né, para esse universo, né, da conservação. É uma coisa assim que eu agradeço. E foi um aluno, né, já que nos colocou em contato, né, um aluno, e ele também seguiu esse caminho da conservação, só do lado da geoconservação. Ele está até terminando um doutorado e tal. Mas é o seguinte, que é uma perspectiva chamada de geoparque, que, na verdade, não é como se fosse ela unificasse diversos ambientes associativos. No caso seu, os ambientes associativos seriam as suas unidades de conservação. Você tem monumentos, parques, né, até o parque estadual, tudo. E esse conjunto amarrado de que maneira? De maneira que as pessoas, então, elas possam valorizar os recursos naturais, tendo o turismo como eixo fundamental. Então, o geoparque, na verdade, vai ajudar a valorizar não só o ambiente biótico, mas até paleontológico, geológico de uma maneira ampla, né? E isso soma-se à perspectiva conservacionista da biológica mesmo, da conectividade, né? Você falou da questão dos remanescentes de Mata Atlântica, uma série de aspectos que... e aí vem a questão climática, hidrológica, etc., que, somado, faz as pessoas se apaixonarem com o ambiente daquele. Eu conheço a sua região de passagem, nunca pernoitei lá, sempre passei com meus alunos algumas vezes lá, mas sempre de passagem. Então, eu tenho que colocar na minha agenda aqui que eu preciso fazer uma visita técnica lá, de uns 2, 3 dias, né? Para a gente ver esse lado, entendeu? Essa conectividade toda, que foi maravilhosa. Muito obrigado pela apresentação. Você está de parabéns, a prefeitura está de parabéns, toda a equipe que você trabalha, toda a sua equipe, e foi muito bom ouvir tudo que você falou hoje. Obrigada pelas dicas também, professor Múcio e Vanderlei. Professor Múcio. Múcio e Vanderlei, valeu. Obrigada. Moço, primeiro dizer que a honra foi minha, de te ter como parceiro e amigo.
E aí, moço, duas coisas eu queria... me lembrei aqui que eu e o Vanderlei, nós ficamos 3 dias lá no passado, né, a convite da Júnia e da Denise, que nos receberam muito bem lá. Quero mais uma vez agradecer a gentileza da Prefeitura e da Denise e da Júnia. Mas, Múcio, duas coisas são muito importantes. Primeiro, como o Vanderlei falou, eu acho que esse protagonismo da Prefeitura de pensar o futuro, né? Que a mineração, ela, né, embora tentem falar em mineração sustentável, ela não é sustentável, né? Mineração acaba, né? E um dia vai acabar. Mas é fundamental, Magela, para o desenvolvimento da sociedade. Não, então, exatamente, mas ela não é sustentável, ela vai acabar um dia. E quando ela acaba, se não tiver outra coisa, ela vai deixar só o ônus, né? E a prefeitura está investindo numa coisa nova, né? E isso é muito bacana, essa visão, né? De pensar em outra coisa. E aí vai ficar, você falou do Geoparque, a gente vai pensando que a mineração daqui, sei lá, um século e tal, aquilo vai ser uma marca que ficou, né? Aquilo vai ser uma história do município, né? Quer dizer, aquela marca, é como se fosse uma cicatriz ali, uma tatuagem, né? Aquilo passa a fazer parte da própria história do município. E, de repente, é um patrimônio que ficou, né? Sei lá, é um patrimônio geológico, sei lá como isso vai ser visto daqui a 500 anos, né? Eu não sei se aquilo ali daqui a 500 anos vai ser uma espécie de atrativo, né? Não é isso tudo, não. Na Europa, toda a parte minerária, todas aquelas minas abandonadas, equipamentos, aquela coisa toda, é classificado e é transformado em turismo. Pois é. Então, na verdade, tem várias maneiras de se aproveitar os locais que sofreram com a mineração. E essa transformação é inevitável. Agora, transformar isso em patrimônio, e inclusive cultural, porque faz parte da cultura de uma dada região, de certa forma, em algum momento, se dedicar à mineração. Então, a conservação, ela está ali, né, aos remanescentes da Mata Atlântica, que eu acho fundamental. Essa transição ali é maravilhosa. Aqui é lugar bacana. Eu já fiz aquele caminho, Denise, a estrada que sai de Conceição, sobe a serra e sai lá em Congonhas do Norte. Aquela estradinha ali. Eu já fiz ali umas 2 vezes, passando ali para sair lá em Diamantina. Aí eu saio lá em cima na serra, aí saio no Cerrado, saio nos campos rupestres, mas, sabe, e aí eu vou falando, mas eu não sou especialista, né, em vegetação, infelizmente. Eu vou falando de outros aspectos geomorfológicos, né, erosão e a paisagem do manejo geral. Aí a gente sai lá. Então, eu já passei por esse lado aí, muito interessante. O lado de Extrema, né, que eles chamam. Oi? Extrema, aquela região ali que eles chamam, né? Divisa de Conceição com Congonhas do Norte. Com Congonhas do Norte. Tem umas paisagens maravilhosas ali e ainda muitos remanescentes ali também, né, que é a zona de cabeceira, né? A zona de cabeceira de drenagem da bacia do Rio Doce. Aqueles rios ali todos pertencem à bacia do Rio Doce, que passam ali em Conceição, não é isso? Sim. Então há toda essa coisa dos remanescentes ali nesse setor também me chamou muita atenção. E, de repente, quando você chega no topo, acaba de subir o morro, aquela transição abrupta. Acabou a Mata Atlântica, que estava dentro dos vales, e aí você entra no Cerrado. É um negócio maravilhoso. Eu acho que a gente provocou o professor Vanderlei para falar também. O Vanderlei, é isso aí, que bom. Não, eu acho ali, assim, eu acredito, né? As áreas ali das unidades de conservação de Conceição do Mato Dentro, acho que elas carecem também de estudos etnobotânicos, né, etnozoológicos, porque tem uma riqueza de espécies. Eu, assim, conheço muito pouco, o pouco que eu conheço é por conta dos raizeiros, né? Só o nome da cidade, Congonha do Norte, já é planta medicinal, né? Congonha, são vários tipos de congonha que são plantas medicinais, várias espécies, né? E a gente, quando eu fui ali, foi a primeira vez que eu fui na Canga, né, numa Canga, e ali no Pico do Soldado, né, que é o monumento, né, é fantástico. Você tem a visão do caminho de Saint-Hilaire fez, né, pelo Espinhaço. Ali merecia uma placa de acrílico fora a fora,
com os desenhos do caminhar dele ali por cima, onde ele desceu, né? E refazer esse caminho, Vanderlei, refazer mesmo, do ponto de vista político, refazer, só que mostrando tudo que ele viu. Ele descreveu tudo, né? Sim. Nossa, uma expedição, né? Isso é uma expedição mesmo. Existe uma ideia mesmo de criar a Rota de Saint-Hilaire. Olha isso. Conceição, né? Travessia de Saint-Hilaire, né? Uma coisa Mas eu assim. acho que podia ter uma esteira rolante, um elevador, né, Vanderlei? Essa não é para nós, a gente está dando só lançando ideias, né? Joga ideias aí. Quem tem joelho tem. Bom dia. Eu subi o Pico de Itambé em junho e eu tive que rezar o Pai Nosso, assim, mas deu para chegar lá em cima. Nós subimos esse tal Pico de Soldado aí com umas 5 paradas, né, Vanderlei? Cardíacas e respiratórias também. Aproveitou a desculpa do Mirante para falar que vou parar um pouco aqui para observar, mas é para respirar, né? É claro. Haja fotografia, né? Haja fotografia, né? Não, mas aqui, agora falando, né, rindo, né, mas divertindo com a situação, eu acho que ele precisa de muitos estudos. Então, assim, eu acho que os alunos da pós, né, os alunos que estão fazendo suas pesquisas aí, ou com amigos, né, professores que têm esse conhecimento de levar alunos aí para fazer pesquisas aí, né, em Conceição. É muito pesquisado. Lá tem a questão do fogo prescrito, né? O manejo integrado do fogo é um dos primeiros lugares de Minas Gerais, né? Do Brasil também. Se eu não me engano, é o primeiro de Minas, segundo o Marquinhos falou, né? Tem especialistas do manejo integrado do fogo que estudaram ali a região, porque é uma região que o fogo ocorre muito, né? E de forma ruim, né? Nas estações secas. Então, ali tem uma série de estudos. Eu acho que, Denise, eu acho que isso deve ser interessante também, é uma dica também, junto com a Júnia e os outros gestores, né? Sentar e conversar o que precisa de pesquisa, né? Quais são as demandas que o tabuleiro tem, quais são as demandas que os outros parques que vão surgir, né? Mas que vocês já conhecem as áreas, quais são as demandas? Aí, ouvir os moradores, eu sei que é difícil essa questão de ouvir os moradores, mas, de repente, fazer isso, talvez até, né, dentro do próprio plano de manejo, pensar, né, quais são as demandas futuras para pesquisas futuras, né? Porque o plano de manejo ele gera isso também, um dos programas, né? Um dos programas e que dentro desses programas sugerem pesquisas futuras que não foram abarcadas, né, dentro do plano de manejo, plano de gestão. Então, assim, acho que mais uma vez, assim, levar os alunos para pesquisar. Eu acho que a gente fazendo essa expedição, concretizando ela, acho que a gente consegue também levar pessoas a conhecer essa região, porque realmente é uma região ímpar, né? É um lugar ímpar. E, nossa, de vegetação, quantidade de velosa, né? Quantidade de velosa, de tipo, desde uma rasteira pequenininha, parecia uma gramínea, né? Pequena gramínea, uma erva, e você tem os velozes gigantes, né? Que eu não vi as maiores ainda, mas dizem que tem, né? Uhum. Então é fantástico. Para quem não conhece velosa, né? Que eles chamam de canela de ema, né? Tem em Bitipoca uma espécie que predomina lá, mas lá na canga é coisa absurda, né? De linda, aquele campo, descendo aquele monte de veloz. Então, nossa, maravilhoso. Nós pegamos um pouco. Mas a ideia é essa, né? De estar com a revisão do plano de manejo de Salão de Pedras, plano de manejo da ferrugem e os estudos de unidade de conservação, né? Os estudos técnicos, eles vão trazer um pouco dessa diversidade de lá e nos planos de manejo trazer essas propostas de pesquisa também. Sim, o lugar merece. Né? É um laboratório muito rico, né? E a parte social, pelo que eu vejo, é pouco estudada, né, Denise? Ou estou enganado? Pouco estudada, Até os impactos da área urbana, por exemplo, no Salão de Pedras, isso também não tem um estudo, né? Não tem. Um levantamento para saber quais são, assim, de que forma ele né? Podemos pensar, hein? E também pensar em formas de trazer a comunidade para auxiliar, né, na gestão, porque até então a gente só tem os conflitos, né? Criou-se um muro ali para tentar diminuir os conflitos, mas isso não resolve efetivamente, né?
É a gestão colaborativa, né, que hoje surge, né, com muita força. Tem como é que chama? As parcerias, né, que não são ONGs, são, como é que chama? Eu estava lendo um artigo muito interessante sobre isso, que é justamente você juntar a sociedade e o poder público em uma ideia, né, para fazer a gestão dessas áreas, né? Uhum. É Daquelas, voluntariado também, né? sim, São formas de trazer comunidade. é a comunidade local, né? É. Mas assim, eu sei que vocês estão caminhando, né? Um processo, né? Longo, mas você já tem o que é fantástico, né? Que é o poder fazer os planos de manejo, os planos de gestão, né? Fazer efetivar as unidades e eu acho assim, mais uma vez eu reforço o que a Magela falou, que eu acho que é isso. Você buscou esse trabalho, esse conhecimento, né? Fez a expedição, fez o curso, né? E você está num cargo de gestão, né? Uhum. E assim, então você pode acompanhar muito bem os andamentos dos trabalhadores, né? Dos gestores das unidades, né? Muito Sim. massa. Mas é isso, era só isso mesmo para complementar aí a. Olá, Guilherme. O Guilherme levantou a mão, Guilherme, ficou à vontade. Boa noite a todos. Boa Boa noite, noite, Denise. Guilherme. Tudo bem? Então, primeiramente, parabéns pela apresentação, tá? Achei muito interessante, né? Eu não conheço a região aí de Conceição do Mato Dentro, tá? Eu espero um dia aí conhecer, tá? É o seguinte, a minha pergunta que eu quero saber é se existe algum estudo científico, né, sobre vulnerabilidade nas unidades de conservação aí da Serra do Espinhaço. Você tem algum conhecimento sobre isso? A vulnerabilidade em que sentido? Seria vulnerabilidade ambiental mesmo. Sim. A fragilidade da biota? Seria nesse sentido? Sim, tá. Sim. Específico eu não tenho conhecimento, mas como você abrangiu toda a Serra do Espinhaço, né? Com certeza tem estudos, porque ela vai lá desde a região lá do Ouro Preto, Mariana, até o norte lá, divisa com Bahia. É uma área grande, né, que eu não tenho tanto conhecimento assim a esse nível, mas por ser uma área, né, com muito endemismo, espécies raras, extinção, essa questão do campo rupestre, né, acredito que tem estudo sim. Pesquisando aí, a gente com certeza acha. Eu estou te perguntando porque justamente na minha monografia, né, da pós, eu elaborei um diagnóstico ambiental, né, sobre a questão da vulnerabilidade em APAs, né, e com algumas da região da Mata Atlântica, né, que eu fiz esse trabalho. E agora no mestrado, né, eu estou fazendo lá em São João del Rei, em geografia, né, e eu procuro também expandir esse estudo para áreas do Cerrado. Então, por isso que eu estou te perguntando se você tem algum conhecimento sobre isso, né, porque eu, por exemplo, eu pretendo aí fazer um diagnóstico, né, de algumas unidades que estão localizadas aí nessa região da Serra do Espinhaço, né, por exemplo, a APA de Lagoa Santa, tá? Entre outras também. Então, por isso que eu te perguntei. No nosso município, né, a área do intendente, ela é praticamente toda sobreposta a uma APA municipal. Ficou uma orelhinha só para fora, que não é parque, ficou só a APA. Mas como veio o intendente em 2007, não existe gestão dessa APA atualmente, até porque ela está sobreposta, né? O certo, eu acredito, seja até desafetar essa área que ficou sobrando ali e descriar a APA, já que o parque tem maior proteção, né? Mas a gente pode ir conversando também sobre a sua monografia e eu pesquiso mais, vejo com os pesquisadores aqui da região o que eles têm com relação à vulnerabilidade em APAs, que é bem interessante, né? Porque Sim, sim. tá Então, falando, né, que a APA não protege, né? Mas será que está protegendo? essa impressão mesmo, né, que elas passam.
né? Mas a outra pergunta também que eu quero saber é se as unidades aí que você apresentou hoje, né, na palestra, elas têm plano de manejo já constituído ou não? Estabelecido? Todas têm plano de manejo. A do Salão de Pedras está para ser revista, porque ela é de 2012. A do Intendente com Tabuleiro foram feitas em conjunto, em 2018, se eu não me engano. O da Ferrugem, ele foi feito, mas como ele foi feito com verba de mineração, e existe essa especulação toda de limite, zoneamento, zona de amortecimento, acabou não sendo levado para o Conselho para aprovação, né? Ele foi aceito, foi finalizado, mas não foi aprovado, não foi levado para aprovação, mas agora a gente está com a licitação de fazer o plano de manejo da Ferrugem, e todas as unidades teriam plano de manejo. Entendi. É só isso mesmo. Obrigado, viu, Denise? Obrigada, e você é muito bem-vindo aqui também. Aproveita a expedição para vir junto. Espero ir um dia aí. João, fica à vontade. João, seu microfone está desligado. Aí. Então, boa noite aí a todos, né? Boa noite, Denise. Reforçar né, os parabéns aí pela apresentação. E assim, eu vivo aqui, eu sou daqui do sul de Minas, né, na Serra da Mantiqueira. E aqui, a realidade, né, que a gente vê assim, nos municípios, é que o município não tem terra pública, né? Aqui a área rural é predominante de pequenas propriedades, né, particulares, pequenos produtores, então o município acaba não tendo uma terra para criar uma unidade de conservação. Aí eu queria saber como que é aí né, essa realidade aí em Conceição do Mato Dentro, né, essa facilidade do poder público criar né, os parques, os monumentos naturais, se essa facilidade vem da disponibilidade de recursos, né, da mineração, né, no caso de precisar desalojar a pessoa, né, o morador, porque aqui eu acho muito difícil, né, até o Vanderlei falou dessa vontade do poder público, que eu não vejo tanto isso, né, aqui as prefeituras não têm tanto esse aceno para a criação de unidades de conservação municipais, né? Aqui em Itajubá, onde eu moro, tem a reserva biológica aqui, Serra dos Toledos, que é praticamente abandonada, né? Não tem plano de manejo, não tem uma gestão efetiva, enfim. Aí eu queria saber o que facilita, né? O que facilitou esse protagonismo aí né, como o Magela falou, do poder público na criação das unidades de conservação. Se foi essa abundância de recursos, se é um pouco da vontade da população também de criar a unidade de conservação, porque aqui é uma realidade muito conservadora, né? Os pequenos produtores ainda, eles o caipira, né? Assim, então eles têm muito medo de criar RPPN, de sair, né, do modo de vida deles aí. Então eu queria saber um pouco dessa realidade, assim, aí nessa facilidade de criar uma unidade de conservação. Tá. Com relação ao intendente, que é estadual, e o tabuleiro, né, eles estão localizados num lugar onde agentes protagonizaram a criação da reserva da biosfera. Então, eles, com essa ideia, né, grandiosa da reserva da biosfera, quiseram proteger aquela área da Cachoeira do Tabuleiro. É como se fosse o núcleo da reserva da biosfera fosse ali, né, onde nasceu essa ideia. Então, essas áreas, né, algumas áreas, poucas, são desapropriadas para a instalação das infraestruturas, mas ainda existem áreas particulares que não foram desapropriadas. E o Parque Salão de Pedras, o Parque Salão de Pedras era uma área devoluta, que foi cedida ao município para conservação. E o monumento, ele não exige, né, que sejam áreas públicas, ele pode ter áreas particulares, tanto que a única área que é pública é a área da sede do Pico, que foi cedida não, né, foi
destinado ao município por condicionante, é o mínimo modo rural, 3 hectares ali do monumento, que foi oferecido ao município para ela ter uma gestão da unidade. E as áreas que a gente está com a intenção de criar são áreas relevantes, né, que seria a nascente do rio que abastece o município, que é o Rio Santo Antônio. São áreas estratégicas para a gente preservar, então a ideia é desapropriar, caso tenha algum morador que, né, se for uma unidade de proteção integral, ainda a gente vai fazer um estudo para ver qual seria a categoria. Mas a ideia é que o município tem recurso e a gente está com a intenção de preservar as áreas estratégicas. É isso, eu acho que é uma questão atípica, porque aqui tem interessados, né? Desde de 98, quando foi criado o tabuleiro, existem ONGs que estavam muito empenhadas nessa questão de preservar. E hoje a gente tem dentro da prefeitura essa ideia de que a gente está com a faca e o queijo na mão, né? E aí a gente está usando isso para conseguir o máximo possível para o que for, né, para a posteridade aí. Bacana. Obrigado. Ok, pessoal, mais alguma pergunta para a Denise? Saraiva, professor Saraiva, fica à vontade. Boa noite aí novamente a todos, a Denise, parabéns, Denise. Obrigada. Bom, né, que a gente tá aí, fica morrendo de inveja, né, de vocês poderem unir as duas coisas, né, tanto essa paisagem maravilhosa, quanto o recurso para poder fazer, né, poder fazer é o maior desejo, eu acho, de todo mundo que trabalha aí com áreas protegidas e tal. E eu queria te perguntar o seguinte, vocês o projeto tem uma estrutura também de gestão de pessoal aí grande na secretaria, né? Em relação ao projeto, planejamento aí dessas unidades, né, e até o próprio plano de manejo, isso tudo é pago com recursos são contratadas empresas, ou vocês conseguiram, fizeram assim alguma parte desse projeto, assim, desses projetos mais efetivos? Vocês contratam tudo? A gente recebe, né, mensalmente 15% do CEFEM, né, do 100% que vai para a prefeitura, 15% vai para o meio ambiente. Então, com esse valor, né, que é encaminhado para o Fundema, que é um fundo do meio ambiente, a gente financia todos esses projetos e essas consultorias na forma de licitação. Aí é isso, a gente, né, com o recurso do Fundema, a gente pode viabilizar essas ações de plano de manejo, estudo técnico, até as obras, né, também tudo por licitação e verba do nosso fundo. Beleza. Parabéns aí, então parabéns pela motivação também do pessoal, por serem esclarecidos aí no município, né, para poder usar tão bem assim esses recursos. Valeu, Saraiva, só aproveitar a sua questão, parece que não são tantas pessoas assim, né, Denise? Na secretaria? São São bastante, sim, mas a nossa secretaria... Então, legadas diretamente às unidades de conservação. Não. Júnia, os guarda-parques do tabuleiro, a gente está com alguns guarda-parques também, que na verdade não são guarda-parques, né? São guardas que estão atuando no Salão de Pedras, por contrato, né, de licitação, e para manejo e manutenção da unidade, e só na Ferrugem a gente também está sem, não tem, né, tipo, guarda-parques, embora esses do Salão de Pedras às vezes façam rondas no monumento também, mas é isso, a gente está no início, né, a gente não tem nenhuma, fora do tabuleiro, a gente não tem nenhuma sede pronta, então assim que elas finalizarem, né, estiverem imobiliadas, a gente já tem um plano, né, dos recursos humanos que a gente vai precisar, né, aí a gente tem que criar uma lei para instituir esses novos cargos, e sim,
né? Vai ter gerente, monitor, guarda-parque e todo o Mas pessoal veja bem, mas só você é efetiva, não é? que lida com unidade de conservação hoje, sim. Eu sou a única efetiva. Tem os secretários, né? Adjunto e a secretária mesmo, e a Júnior, né? Fora os outros. Não, mas efetiva é só você. Só eu. E existe Agora, um parque efetivo também. então, aí, Saraiva, o que eu acho que é o pulo do gato é esse fundema que ela falou, que eu acho que é uma questão importante, você ter um fundo de meio ambiente. E aí, Denise, eu queria que você falasse um pouco para a gente também como é o tratamento do ICMS ecológico. Se é um valor relevante, eu acredito que não seja, né? Mas como ele é tratado aí no município? Ele é revertido para as unidades de conservação? Mas, olha, só antes, só para terminar essa parte pessoal, e brigadista, vocês têm brigadista, tem parceria com o Parque Estadual, que aí vocês podem compartilhar isso, ou tem brigada voluntária, tem alguma coisa assim, não? Tá. Com relação ainda aos recursos humanos, né, o CEFEM, ele não permite pagar pessoal, né, apenas coisas para a comunidade, projetos, infraestruturas. Agora, com relação a brigadista, a gente tem uma parceria com o IEF, os nossos guarda-parques também são brigadistas formados, e a gente está na licitação com o processo para contratar brigadistas. Aí, com relação agora ao ICMS ecológico, né, a nossa arrecadação é pequena, até porque a maior parte vem do intendente, que é uma área maior, né, as outras unidades são áreas pequenas e ainda não tem infraestrutura, apesar dela estar sendo construída, ainda não tem a estrutura e a gestão com os programas, né, sendo executados. A arrecadação vai toda para o Caixa Único, e a ideia é a gente disponibilizar a arrecadação do estadual, do Parque Estadual, para o Parque Estadual, só que a gente tem que ver como é que isso vai ser destinado ao Estado, não, ao Parque, não ao Caixa Único do Estado, porque senão vai dar no mesmo, né? Pois é. E aí eu acho que existem casos de municípios que conseguiram, através de lei, destinar a arrecadação de CEFEM para unidades estaduais, que não são, né, municipais. Só em relação a isso, todas as unidades municipais elas estão cadastradas no IEF já? E cadastradas aonde? No IEF, para poder receber o ICMS? Porque, assim, pelo que eu vejo aí, boa parte do município vai estar protegida por unidade de conservação. Então, a tendência é que, à medida que elas forem se estruturando, aumente bastante aí a arrecadação, né? Mas isso depende delas já estarem todas cadastradas também. Então. Sim, elas estão cadastradas. Só o monumento que a gente ainda não conseguiu, porque a gente não tem técnico suficiente para fazer o relatório, né, do fator de qualidade, e porque a gente também precisa achar a ata de criação dele, que parece que tem uma gravação, mas a gente não está localizando. Então, uma questão burocrática e uma questão também de não ter tempo hábil suficiente para a gente mandar o fator de qualidade, que é um documento bem extenso, né? Entendi. Pois é, já tem o plano de manejo, né, que já deve ter bastante, praticamente as informações todas lá, né? Coisa de juntar mesmo. O fator de qualidade é mais do que as informações do plano de manejo, é bastante coisa. Um pouco mais, né? Beleza. É isso. Eu não sei se eu perdi, Denise, sobre o ICMS ecológico. A questão do... Como o município trata o ICMS ecológico? Eu falei, né, que a arrecadação é pouca, né, atualmente. E cai no único, né, no Caixa Único, né? Ele não é revertido, né? Hã? Não é revertido diretamente. Não, porque não é um valor muito significante também. Ok, pessoal, mais alguma questão? Beleza, então, Denise, também já estamos te cansando demais, né? Muito obrigado, Denise, pela gentileza. É um prazer. Muito bacana, né? A experiência sempre enriquecedora.
para a gente aí. Não sei se você quer falar alguma coisa para terminar, fica à vontade. Então, todos bem-vindos, né, para conhecer aqui as nossas belezas. Eu tenho muito orgulho de morar aqui, né, eu já me sinto concessionense, eu estou aqui há quase 10 anos, e é um prazer enorme falar sobre a nossa experiência, e vocês vejam, né, como é que vocês ficam aí muito aí na pesquisa, né, e às vezes a prática é diferente, então é legal, acho que, trazer gestores aí para falar com vocês, e espero ter contribuído e enriquecido aí com os conhecimentos que vocês têm aí. Valeu, Denise, muito obrigado. Pessoal, obrigado também. Semana que vem a gente tem mais uma apresentação. Semana que vem a gente vai ver, moço, só para te instigar já, uma apresentação sobre os ambientes cársticos. Então, é uma experiência mais da sua praia aí. Que bom. Montanha, Magela, não é praia, montanha. É bem lembrado. Praia também, né? Nas falésias. Assim. É porque a palestrante vai falar de ambiente cástico da praia, aí já fica contraditório. Muito a professora do Espírito Santo vai falar disso, aí vai entender, né? Gente, obrigado então, até semana que vem. Grande abraço aí, pessoal. Valeu.